E a incursão terrestre israelense na faixa de Gaza completou uma semana sem nenhum sinal de arrefecimento. Os combates com o Hamas são mais intensos no norte do território. Quem traz para a gente os detalhes é o editor de internacional, Fabrício Naitsky, de volta aqui ao Jornal da Manhã. Ou seja, né, Fabrício, aquele anúncio de Israel de que começaria essa ofensiva pelo norte e aqueles pedidos que foram feitos para que a população se deslocasse do norte em direção ao sul da faixa de Gaza, parece que estão se demonstrando agora na prática, né? Pois é, Brown. Esse arrefecimento não deve acontecer tão cedo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já falou que esta é uma batalha que deve durar meses, porque é um cenário urbano extremamente difícil de entrar. Essa é a dificuldade que o exército de Israel encontra neste momento. A gente acompanha, quem nos vê por imagens, vídeos divulgados pelo próprio exército de Israel que mostram essa entrada, essa incursão terrestre que tem acontecido desde sexta-feira passada na faixa de Gaza e que faz parte da ampla ofensiva prometida pelo exército de Israel desde que o Hamas invadiu no último dia 7. Essa é uma ofensiva que ela é propositalmente lenta. Por quê? Porque Israel, o governo, ainda tem a intenção de libertar os reféns e isso passa por negociações. Se Israel entra diretamente na cidade de Gaza, na área urbana, a chance desses reféns acabarem sendo mortos é muito maior. Então eles estão ali propositalmente dando um tempo para pressionar, colocar força, demonstrar a força contra o Hamas, para forçar o Hamas a libertar os reféns, os mais de 240 reféns que ainda estão ali principalmente nos túneis, naquela rede de túneis subterrâneas na cidade de Gaza. A gente preparou um mapa que mostra bem como está essa ofensiva israelense neste momento. Gostaria de mostrar esse mapa, que nos acompanha por imagens. É o seguinte, Brown, a gente vai descrever aqui para ficar mais fácil. O exército de Israel praticamente cercou toda a cidade de Gaza, pelo norte, pelo sul, a região ali marítima, onde existem navios da marinha israelense presentes, e já há a entrada também ali vinda do leste da cidade de Gaza, do sudeste da cidade de Gaza, ou seja, é um cerco total também na cidade, não apenas no enclave, mas na cidade especificamente. Há um levantamento da ONU dizendo que neste momento existem cerca de 400 mil pessoas que estão nessa cidade, onde foi justamente ordenada a evacuação em direção ao sul e onde estavam anteriormente mais de 1 milhão de pessoas. E aí, por que ainda há 400 mil pessoas? Primeiro, claramente, os terroristas do Hamas, a base operacional do Hamas é na cidade de Gaza. Há aquelas pessoas que não conseguiram sair da cidade por qualquer motivo que seja porque as estradas foram bloqueadas, ou seja, porque elas preferiram não sair simplesmente. E há também pessoas que foram em direção ao sul, a cidade de Khan Yunis, a cidade de Rafah, e que acabaram preferindo voltar para Gaza porque não viram muita vantagem em estar no sul, onde os bombardeios também acontecem. Mas a entrada de Israel com essa incursão terrestre já acontece. Como têm sido esses combates? O exército de Israel tem entrado com a sua infantaria, com as suas tropas, também com tanques, e tem enfrentado uma forte resistência do Hamas. O próprio exército de Israel admite isso, que o Hamas está muito bem preparado, com um conhecimento de campo muito maior do que visto anteriormente em outros episódios de conflito entre essas duas partes, o Hamas e Israel. Isso já aconteceu em 2008, aconteceu em 2014, aconteceu também em 2021, mas dessa vez o Hamas se sente preparado e ele está ali, ou estaria estrategicamente tentando cansar o exército de Israel para conseguir um cessar-fogo total. Até porque não tem como manter esse combate do lado do Hamas por muito tempo, os recursos são muito mais limitados. Mas sim, o Hamas está preparado e está ali usando muito bem da sua rede de túneis. Há uma tática ali chamada em inglês hit and run, ou seja, eles atiram, eles trocam tiros na superfície e já logo se escondem, voltam em direção aos túneis para evitar esse combate direto com o exército israelense. Agora, Fabrício, muito interessante esse mapa que você mostrou. Será que a gente tem ele novamente? Mapa muito interessante que mostra justamente Gaza encurralada ali, né, Fabrício? Justamente. Aí, pode falar, perdão. Não, por favor. E aí, você falou justamente sobre essas 400 mil pessoas que estão nessa cidade, mas qual que poderia ser essa estratégia de quem gostaria de sair dali de dentro? Essas pessoas já tiveram alguma instrução, por exemplo? Curiosamente, Paula,
a gente consegue ver no mapa uma linha ali que está mais em negrito no centro da faixa de Gaza. Essa é a estrada de Salah al-Din, que é a principal ligação entre o norte e o sul do território. O exército de Israel havia declarado uma espécie ali de pausa por 3 horas nesta estrada especificamente, afirmou aos cidadãos de Gaza que não iria atacar. A gente tem a imagem aqui no telão, pode facilitar de repente para mostrar, justamente para ilustrar. Este trecho aqui, que vem desde o norte, desde ali de Israel, da cidade de Sderot, e vai até o sul, até a cidade de Rafah, mais ou menos, onde há a passagem entre a faixa de Gaza e o Egito. E Israel anunciou por 3 horas neste sábado que não iria atacar esta área justamente para facilitar essa vida de quem quisesse realizar esse deslocamento. Essa pausa temporária durou entre 8 da manhã, aqui do horário de Brasília, até agora às 11. Agora são 11 horas e 8 minutos. Ou seja, Israel, em teoria, já se autorizou novamente a bombardear esta área. Então, há sim essa questão. A gente sabe que é uma área extremamente concorrida. Quando ocorreu aquela primeira ordem de evacuação, lá no começo da guerra, 3 semanas, um pouquinho mais, a ONU falou que era impossível um deslocamento de um número tão grande de pessoas em um espaço tão apertado, por uma quantidade de tempo tão limitada. Então, Israel foi fazendo ali pequenas concessões para alargar este tempo, tentar permitir a passagem também por outros espaços, mas esta é a passagem principal entre o norte e o sul da faixa de Gaza, onde houve essa pausa temporária hoje, mas agora já voltaram os combates. A gente sabe que, embora Israel tenha entrado com essa incursão terrestre na última sexta-feira, na noite da última sexta-feira, os bombardeios não pararam. Essa é uma ampla ofensiva, de fato, como prometeu o exército de Israel, uma ofensiva terrestre, mas também aérea, como tem sido desde o começo da guerra, e marítima. Fabrício Naidz, que fica com a gente ainda para continuar atualizando essa situação da guerra entre Israel e Hamas. Eu chamo agora o nosso comentarista Nelson Kobayashi. Nelson, a gente viu aí o Fabrício Naidz falando de mais de 400 mil pessoas ali no território de Gaza ainda, muitas dessas pessoas querendo sair. A gente sabe que muitas pessoas desejam sair desse território e tem expectativa da saída dos brasileiros também. Qual que tem sido o critério dessa saída? Por que esses brasileiros não estão nessa lista ainda, na sua avaliação? Olha, Paula, essa é a grande dúvida, né? Por que é que os brasileiros não estão ainda na lista? Nos últimos dias, nós vimos uma grande crítica, infundada, inclusive, dizendo que seria Israel punindo o Brasil por não tomar um partido, não tomar lado na discussão, o que não faz sentido algum. Até porque o cálculo que se faz para saber quais os nomes estarão na lista é um cálculo muito complexo, que envolve não só o Estado de Israel, mas o Egito, porque é por ali que saem as pessoas que vão, os refugiados, né, aqueles que vão sair do território da faixa de Gaza, e o próprio Hamas, que é quem comanda o território na faixa de Gaza. É lá que essas pessoas estão. Até por isso mesmo é que o representante do Brasil nessas negociações é o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candês. Ou seja, é um cálculo muito difícil que envolve muitos atores, e atores que não se conversam muito bem. Inclusive, houve uma participação do Catar na negociação de alguns desses nomes que já constaram nas primeiras listas. E aquela ideia de que seria Israel punindo o Brasil não faz muito sentido a partir do momento que a gente vê que há ainda muitos alemães, franceses também, que não conseguiram deixar a faixa de Gaza. E vamos lembrar que a Alemanha e França são aliados de primeira hora de Israel. Se fosse esse o critério, eles também já teriam saído e não saíram. Apesar de termos alguns alemães, sim, inclusive na segunda e terceira lista daqueles que foram autorizados. É algo para se acompanhar. A situação se agrava a cada dia, há falta de energia, de água, alimento cada vez mais também em escassez, combustível também. Não que não haja isso no território da faixa de Gaza. Há em poder do Hamas. O Hamas tem combustível de sobra, e não só combustível, tem muitos outros insumos, só que direcionam para o lado errado, né? O combustível lá é utilizado para armamento que está sendo utilizado o tempo todo contra Israel. Até agora, as sirenes continuam tocando Israel, porque o Hamas não para de atacar. Então, quando a gente fala em cessar-fogo, por exemplo, é um cessar-fogo de que lado? Porque do lado do Hamas não teve cessar-fogo, mesmo com o início da incursão terrestre de Israel sobre o território da faixa de Gaza. A questão é difícil, envolve a vida de civis, é claro, mas não é um cálculo muito fácil de se resolver.
Fabrício Naidzik, atualiza para a gente também agora o número de mortos nessa guerra até agora. Você tem esse número aí? Subiu bastante nesses últimos dias. A gente tem acompanhado aqui na Jovem Pan, inclusive você trazer esses dados, esses números para a gente todos os dias aqui em toda a programação da Jovem Pan. Atualiza para a gente, faz essa atualização. Segundo as últimas atualizações que a gente recebeu, são 10.657 mortos. A gente permanece com aquele número de 1.400 mortos do lado de Israel. A enorme maioria dessas vítimas ainda naquele ataque de 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território, mas do lado de Gaza, 9.257 pessoas, com quase aí 4.000 crianças. Esse é um dado importante destacar. Claro que são números que vêm ali do Hamas, a gente sempre precisa manter um pé atrás em relação a isso, mas a ONU confirma ali um número parecido. Há certa defasagem também para apurar esses dados por conta da crise humanitária na faixa de Gaza e também por conta da falta de tecnologia ali, dificuldade de comunicação. Mas os números de momento são esses, Paula.